Olá, estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública da Univasf. Sou o professor Guilherme Martins, da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Vamos à nossa terceira aula do módulo 2. Nesta terceira aula do módulo 2, vamos falar de projetos alternativos. A avaliação de projetos alternativos, é bem importante, ou seja, considerando que todo projeto é um esforço concentrado de criação para atingir metas, e que a técnica de análise e elaboração não pode sugerir por si só intuições criativas, e que os métodos de avaliação servem para verificar como as opções se comportam em diferentes cenários. Se você não tiver preparado opções frente às soluções dadas, a técnica de análise e elaboração de projetos vai ser um trabalho sem sentido. Consequentemente, é importante que para uma determinada solução você tenha alternativas. Essa é a importância dos projetos alternativos. Legal? E aí isso depende do espírito colaborativo entre as partes interessadas, isso, políticos, servidores públicos, para levar propostas que possam ser alcançadas. Legal? Reflexões pessoais, demandas de comunidade, observações de cidades vizinhas também são importantes na elaboração desses projetos alternativos. Além disso, análises conjuntas vai levar a um pequeno número de propostas de um novo estudo com alternativas ou ajustes. Então, você vai ter uma solução para um determinado problema, mas você também vai ter alternativas frente àquela solução ou possíveis ajustes naquela solução, considerando as restrições existentes. Então, como é que a gente faz, encontrar projetos alternativos? Ou seja, em todas as etapas do projeto é importante ter uma série de opções possíveis. Ou seja no início, seja no planejamento, seja na execução, Então, em todas as etapas é bom você ter alternativas. E por quê? Porque dificuldades externas podem inviabilizar uma das alternativas existentes. Legal? Então você pode ter um caminho alternativo frente àquele caminho que se tornou inviável. Então, por exemplo, na etapa inicial, que é a etapa onde é feita a conceituação, então você vai ter um determinado número de opções, de projetos alternativos. E aí você vai para a etapa seguinte, que é a etapa das discussões e do planejamento. E aí você vai se aprofundar nessas diferentes opções, vai definir um número certo de soluções, tá legal? E aí você vai fazer essa definição para compará-las, tá legal? E aí na etapa posterior, após uma série de cálculos que foram feitas e refinamentos, é feita a otimização, tá legal? Então, é assim que a gente encontra projetos alternativos. E ainda assim você vai ter a possibilidade de fazer ajustes, isso? Frente às situações que se apresentem. Voltando para o exemplo da Univasf Salgueiro, alguns ajustes vão ter que ser feitos, se quiserem construir o campus. Legal? E o papel das alternativas excludentes. Legal. Então, o que é uma alternativa excludente? Alternativa excludente nada mais é do que uma alternativa para uma solução, uma solução alternativa para um problema, e ela não pode ser executada se uma outra solução para esse mesmo problema for executada, não é isso? Tá entendendo? Ou seja, você tem alternativas excludentes. O que é que significa isso? Se você escolher uma dessas alternativas, você inviabiliza as outras. Tá entendendo? Por exemplo, vamos aqui para um exemplo. Eu dou um exemplo no setor público e outro no setor privado. Vamos supor que você quer transportar estudantes. Tá legal?
E aí a prefeitura pode optar entre terceirizar o transporte desses estudantes ou ter uma frota própria. É isso? Então, o que vai acontecer? Os projetistas, antes das decisões, vão considerar, né? Tipo de veículo, tamanho, as características, tá legal? Então, se você realiza um desses projetos, o outro você não vai precisar realizar, porque já realizou um que vai cumprir o mesmo objetivo, que é transportar os estudantes. No setor privado, vamos considerar a capacidade de produção de ácido sulfúrico, tá legal? Então, essa capacidade ela pode ser concebida para satisfazer necessidades atuais da empresa ou pode ser concebida para atender, por exemplo, uma nova produção da empresa de adubos. Entendendo? Então, você tem duas alternativas aí. Se você tem em mente expandir essa empresa ainda mais, né? Então, será que essa segunda opção não seria uma boa alternativa? Aqui tem um exemplo, né? Espero que vocês entendam. Então, imagine que existe um terreno, né? Na cidade, um terreno baldio. E aí, a prefeitura vai ter que usar esse terreno, né? Para ajudar a população, né? Que tem seus anseios. Então, ela tem duas possibilidades aqui de uso do terreno baldio. Ou construir uma praça com equipamento de lazer e recreação para a população, né? Seria a opção A. Ou construir um centro de recreação onde os moradores pudessem estudar, por exemplo, e ver cinema, né? Os idosos pudessem fazer dança. Então, teria essas duas possibilidades. O fato é que se ele escolher uma, inviabiliza a outra. Entenderam? E quais são as diferenças entre a análise privada e a análise social? Aqui as diferenças. A diferença é que na análise privada, tá? O empreendedor se preocupa com a rentabilidade da geração de valor, ou seja, se preocupa com a riqueza. Enquanto que na análise social, o gestor público se preocupa com os resultados do projeto da comunidade, ou seja, a geração de bem-estar social, né? Enquanto que a análise privada se preocupa com a geração de riqueza, a análise social se preocupa com a geração de bem-estar social. Aí, a análise privada ela é realizada para autorização de execução e conseguir financiamento, enquanto que na análise social ela é realizada para captar recursos públicos, autorizar instalações de projetos e obter subsídios. Então, há três motivos para se realizar a análise social, né? Ou para captar recursos públicos, ou para autorizar instalação de alguma empresa. Vamos supor que você vai instalar uma empresa perto de um rio, então você precisa fazer análise social para mostrar que aquela empresa não vai acabar com o meio ambiente, tá entendendo? Não significa que a análise social seja feita apenas por órgão público, não. Muitas vezes empresas têm que fazer análise social, justamente numa dessas três situações. Legal? E qual é o grande problema, né? O grande problema são as externalidades, né? E o que são externalidades? Externalidades nada mais são do que efeitos externos que são causados num terceiro fora do mercado. Tá entendendo? Ou seja, por exemplo, no mercado de cigarros, né, o fumante é o comprador e a empresa que produz o cigarro é o vendedor. Entretanto, esse fumante e essa empresa termina prejudicando pessoas com a fumaça desse cigarro, né? São os fumantes passivos, né? Isso a gente chama de externalidade negativa. Consequentemente, a gente diz que esse mercado que gera externalidade negativa, né, ele precisa internalizar esse custo social que gera, que é a formação de fumantes passivos. Não é isso? É por isso que muitas empresas que produzem cigarro adotam ações sociais para mitigar, né,
essa questão do fumo passivo. Legal? As externalidades elas podem ser negativas, como a do cigarro, ou positiva. Quando ela gera custo para terceiro, é negativa. E quando ela gera benefício, ela é positiva. Legal? O nosso interesse aqui nos projetos públicos são as externalidades negativas, porque elas vão danificar o ar, a água, os rios, os recursos naturais e a qualidade de vida. Legal? Aqui está um exemplo, né, de como a externalidade atua, né? Então aqui está uma fábrica de alumínio, né? Isso que vai emitir o ácido, o gás sulfúrico, né? Que em contato com a água vai se transformar em ácido sulfúrico e ácido nítrico, né? Entendendo? Consequentemente, vai formar as chuvas ácidas. Então, isso é uma externalidade para quem mora próximo, né? Mata os peixes, né? Desmatam as árvores. Consequentemente, é importante que essas empresas internalizem os efeitos, né? Legal, é por isso que o governo estabelece que sejam instalados filtros aqui, né? Nas chaminés, para não deixar essas emissões acontecerem. E quais são os exemplos que a gente pode dar, né, em relação à externalidade? Em relação às externalidades negativas, a gente pode falar dos escapes dos automóveis, né? Ou cães latinos também, né? O cigarro a gente já falou, né? Mas o escape dos automóveis e os cães latinos também são externalidades negativas. Já efeitos positivos, a gente pode falar de edifícios históricos que são restaurados, né? Então, isso vai gerar uma externalidade positiva, porque as pessoas vão ficar sabendo daqueles edifícios, não é isso? Pesquisa de novas tecnologias também, né? Também traz externalidades positivas. Legal? Então, se você for deixar o mercado resolver as externalidades, eles não vão dar conta, né? Legal? É por isso que o governo geralmente é quem toma a frente para proteger o cidadão. Tá legal? É o governo que estabelece regulamentos para combater as externalidades negativas, tá? Ou seja, o ruim aqui é isso aqui, tá? São as externalidades negativas. Tá? Então, o grande problema é que quando você tem externalidades negativas, os preços de mercado não vão refletir perfeitamente os benefícios e custos para a sociedade. Tá? E aí, a solução é realizar uma análise em que você calcule o custo social decorrente daquela externalidade. Tá? Então, você vai e calcula o custo social. Tá? Ou seja, preço de mercado e custo social são diferentes. Por quê? Porque o custo social é igual ao preço de mercado mais externalidades. Legal? Então é preciso você fazer com que esse mercado internalize essas externalidades. Legal? E aí chegamos ao nosso projeto RAIN, né, do estudo de caso que estamos fazendo desde o início do curso. Legal? Então eu quero que vocês, a partir do estudo sobre projetos alternativos, façam a relação de alternativas para o projeto RAIN, tá? Que vai além daquela que foi sugerida no estudo de caso. Legal? Em relação às nossas questões de fixação, eu peço a vocês, né, que, primeiro, em sua cidade deve haver exemplos e citar projetos que tiveram alternativas excludentes, né, com as características anteriormente citadas. Tá legal? Eu quero que vocês procurem projetos que tiveram alternativas excludentes, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, né, a Arena de Pernambuco, inicialmente ela seria feita, né, na cidade de Olinda, né? Entretanto, devido a vários empecilhos, indenizações de moradores e outras coisas mais, ela passou a ser, considerada sua construção em São Lourenço. Então, isso foi uma alternativa que foi descartada por
conta dos empecilhos sociais que a construção da arena iria causar. Tá legal? Então, é isso que eu quero que vocês identifiquem e expliquem, né? Essas alternativas. O segundo, eu pergunto que são projetos mutuamente excludentes. Lembrem-se, né? A gente falou sobre isso, tá? O que é uma externalidade, a gente também falou, acabamos de falar, tá? Peço que você explique porque os preços de mercado não são os mais adequados para se avaliar projetos de interesse social. E, por fim, que ajuste os preços precisam ter para se avaliar projetos públicos. É aquela questão do custo social e do preço de mercado. Legal? Até a próxima.